Salve, minhas feras, tudo tranquilo? Mais uma aula de geografia, agora vamos falar da idade da Terra, né? Vamos já adentrar em um assunto mais de geografia física, né, que envolve a geologia. Então, é um assunto interessante, né, que pode cair aí na sua prova do Enem, algo sobre a idade da Terra, ou relacionar com alguma coisa química, na verdade, tá? Então, sejam bem-vindos na aula de hoje. A gente vai tentar entender como é que ocorre essa datação, né? Como ocorreu também, como vem ocorrendo essa percepção para os cientistas, né, os geólogos de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, qual a idade da Terra? Essa questão ela vem sendo especulada há muito tempo, né? Mas, atualmente, acredita-se que a Terra ela possui cerca de 4,5, né? 4,54 bilhões de anos, na verdade. Muitos apontam aí um pouco mais, né? 4,6, 4,7 bilhões, mas fica em torno dessa faixa. Vocês podem achar que tipo essa diferença é muita, mas para uma realidade geológica é muito pouco tempo, tá, gente? Então essa metodologia hoje em dia que é empregada, ele vai levar elementos radioativos que a gente vai explicar um pouquinho lá na frente. Essa radiação eles utilizam para datar elementos, no caso orgânico, né? E aí eles podem usar o carbono 14 em algumas rochas fósseis, ou em rochas mais antigas, eles usam aí o urânio, né? Então, eles usam materiais radioativos para tentar descobrir aí o tempo, né, que se estima na formação dessas rochas e, com isso, tomar base da idade da Terra. Ou seja, se alguém achar aí o seu estômago tem 20 anos, então você tem 20 anos, cara. Então, é mais ou menos isso que ocorre quando a gente vai localizar ou estudar alguma rocha, tentar datar ela, tá? Mas nem sempre foi assim. Na verdade, em tempos anteriores, né, a ciência andava um pouco atrasada, as técnicas não eram consideradas, e também não tinha sido descoberto ainda a existência de radiação. Então, na época da Idade Média, né, época de domínio aí da sociedade em geral, da Igreja Católica, se acreditava que, com base de relato bíblico, que a Terra possuía cerca de 6 mil anos. Mas, com o passar do tempo, foram fazendo os experimentos, né, trazendo novas técnicas, e aí os estudiosos foram começando a perceber que não teria só 6 mil anos, não, teria muito mais, né? Então, foi regredindo até chegar esse tempo aproximado que acredita-se, né, que a Terra tem sua idade. Mas existem, assim, diversas medições, né, e para se chegar a essa idade, eu trago aqui duas, uma delas umas rochas, um conjunto de rochas encontrado na Groenlândia. Essas rochas, a gente conseguiu datar ela de 3,8 bilhões de anos, ou seja, levando em conta o período que ela foi formada, o resfriamento. Então, estima-se entre 4,5 a 4,6 bilhões de anos. E aí, o mais recente, foi encontrado uma amostra de um mineral de zircão na Austrália. Gente, esse mineral é bem pequeno mesmo, tá? Então, foi feita uma datação nessa amostra desse mineral aí na Austrália, e aí a amostra acaba coincidindo também com a datação da Groenlândia, tá? Dessas rochas da Groenlândia. Então, por isso que se estima que a Terra tem essa idade, porque até agora não se encontraram nenhuma rocha que possa ser levando em conta aí a sua formação mais antiga do que essas, tá? Assim, os estudos geológicos, né, eles se tornam muito difíceis, porque a nossa superfície, a nossa litosfera em especial, ela tá mudando muito. Então, ou seja, a litosfera inicial ali, quando a Terra estava se resfriando, tudo bonitinho, já não existe mais, minha gente. Então, tem todo um trabalho, na verdade, para a gente conseguir essas amostras e também fazer essas datações, né? Porque muitas rochas, as rochas litosféricas naquela época da criação do nosso mundo não existem mais. Então, os cientistas em geral, eles preferem amostras de rochas extraterrestres, né? Então, ou seja, amostras de aliens, né, na verdade. Então, essas amostras, na verdade, elas podem ser cometa, pode ser também amostras trazidas da época da Lua, né? Porque os cientistas, eles partem de um pressuposto de que a nossa formação do sistema solar tem acontecido em um período praticamente igual para todos os corpos celestes, né? Luas, na verdade, planetas, o Sol. Então, o estudo desses meteoros que caem aqui e também de amostras coletadas lá na missão Apollo, né, na ida na Lua, facilita bastante também a nossa datação. Embora que essas datações feitas por essas amostras de meteoro e também de amostras até agora encontradas no Apollo, na missão Apollo,
elas coincidem também com esse mesmo período de 4,5 a 4,6 bilhões de anos na Terra. Então, não tem nada muito diferente. Então, aparentemente, a nossa Terra deve ter sido realmente formada nesse período. Mas lembrando que é uma estimativa, tá? Então, como é que é realizada essa datação? Né? Como falado antes, essas datações são levando em conta alguns elementos químicos, que é o carbono 14, sendo que o carbono 14 ele é utilizado mais para elemento orgânico. Pode-se sim usar para as rochas, mas a preferência é se usar para matéria orgânica, né? Ou seja, estudar uma múmia, algum fóssil vegetal, algum fóssil aí de algum ser, né? No caso animal. E o átomo de urânio, ele é mais levado em conta nos meteoritos, nos minerais, nas rochas. Eu vou explicar o porquê, tá? Essa utilização do carbono 14, ela vem porque os materiais orgânicos, eles conservam menos tempo, na verdade, o carbono para a gente poder datar. Enquanto os átomos de urânio, a gente pode captar através de rochas mais antigas, né? Então, ou seja, rochas que são antigas já perderam o carbono 14 na sua propriedade, então vai ser difícil datar sem ter esse elemento, tá? Já no urânio, não. E aí tem uma relação, né, de x e y, olha o plano cartesiano aí de novo, para a gente tentar entender como é que funciona essa datação. Aqui eu fiz no carbono 14, mas funciona da mesma forma, sendo que em proporções de tempo e de teor diferente para o urânio, tá? No carbono 14, a gente fala que quando um indivíduo ele morre, um indivíduo, um fóssil, uma planta, né, uma múmia, exemplo, quando ela morre, ela vai ter aí um seu grau alto de 10 ppb, certo? Ou seja, percebam que o teor de carbono no corpo, né, vai lembrar que tem a situação do ciclo do carbono, né, que a professora de biologia pode explicar melhor, mas que é um ciclo que existe, né, os seres que praticam fotossíntese, eles vão fazer essa troca do carbono, e aí os seres herbívoros vão se alimentar dessas plantas, e consequentemente carnívoros também, então a gente acaba absorvendo em nosso corpo o carbono, então quando a gente morre, a gente tem uma taxa muito alta de carbono, e com o passar do tempo, essa taxa de carbono em nosso organismo, né, vai decaindo, né? Então, quando a gente morre, a gente tem os 10 ppb de carbono 14. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a metade dele, né? Ou seja, a gente perde a metade, chegando a 5 bpp. Mas para a gente chegar no 5, a gente leva esse tempo aqui, aproximadamente 5.730 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu encontrar lá uma múmia e fazer lá, no caso, a minha datação, e aí eu perceber que ele só tem 5 ppb, então isso quer dizer que a minha múmia viveu aproximadamente há cerca de 5.730 anos atrás. Mas se eu for avançando na ideia, no caso, se eu for avançando, né, conseguir um teor de 2,5, você já perdeu já um quarto, né, de meia-vida, então eu já estimo que minha múmia, meu fóssil, né, tem aí 11.460. E o mesmo acontece, tá, gente? A gente vai perdendo meia-vida, né, vai sendo dividido pela metade, até chegar aí a 1/16, que aí a gente entende que esse objeto, né, teve aí esse ser, esse fóssil, tem 22.920 anos, né, atrás que ele viveu, né? Então, depois disso, depois que a gente tem esse teor de 0,625, a gente não consegue mais datar, porque todo o carbono que estava no material orgânico, né, na múmia ou na rocha, se perde, então a gente consegue datar. Logo, a gente vai estudar as rochas, a gente tem a composição do carbono, como ela se perde muito rápida, as rochas são mais antigas, então não vai servir para datar as rochas o carbono 14. Então se usa o urânio para fazer essa datação nessa mesma situação aí de meia-vida, sendo que é mais alongado, né? Aqui demora mais tempo, mais anos, para a gente poder fazer a datação aí da rocha. No caso do urânio, acontece uma situação curiosa, porque quando a Terra estava resfriando, teve muitas rochas que tinham urânio. Não é toda rocha que tem urânio, não, mas algumas rochas que estavam na formação tinham urânio e elas foram perdendo, né, nesse sentido de meia-vida. Com a perda do urânio, se transforma em chumbo. Aí o professor de química vai explicar melhor porque ocorre essa transformação química, mas aí tem essa transformação do urânio para o chumbo, né? Então tem também essa dificuldade de encontrar essas rochas que têm esse urânio, que são as rochas que foram formadas. Lembra daquela situação que eu falei, né? Que a nossa litosfera não está mais a mesma, né? Da formação. Então percebo que tem toda uma dificuldade para se datar
uma rocha e chegar na idade da Terra. Mas aí hoje o que se tem seria essa situação aí, tá? Então por hoje seria só isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês, tá? Então, até a próxima.